Você vai assistir agora Hora da Verdade. Sei que você já percebeu isso. O cachorro já não é mais o melhor amigo do homem. Ele é único. Talvez pelo excesso de amigos cachorros, expressão em desuso, resolvemos ter agora só cachorros amigos. É mais do que evidente também que o mundo cão não tem nada mais a ver com algo negativo, e nem o cão é sinônimo de demoníaco. Dizer, por exemplo, que é o cão chupando manga pode significar apenas um poodle se deliciando com o sabor da fruta. Outra expressão que ganhou releitura foi bom para cachorro, que na maioria das residências tem hoje um significado de tudo que é bom vai para o cachorro. E se você, marido, não gostou, vá latir em outro quintal. Contudo, é válida ainda a expressão estar no mato sem cachorro, situação que atinge a maioria das pessoas no planeta. Talvez por isso, hoje todo mundo tem um cão ao seu lado, pois o mato anda crescendo cada vez mais. Cenário confirmado também por outra frase muito atual, matando o cachorro a grito. Outra expressão que continua valendo e muito, e comentam, teria sido falada recentemente pelo ex-presidente da República ao comentar a CPI da Covid foi: os cães ladram e a caravana passa. Tá ok? Já o taoço perdeu seu antigo significado, pois o cachorro hoje come a carne, sendo que o osso é utilizado apenas para melhorar a dentição. Também não se oferece mais restos de comida do almoço ao pet, e sim ração Premium, Super Premium, Top, Plus, Master, Mega ou alimentação natural com menu desenvolvido por nutricionista. Veterinário? Isso é coisa antiga. Hoje, além dele, cachorro tem dentista, psicanalista, dermatologista, oncologista, ortopedista, personal trainer e coaching. Coaching, entendeu? Por tudo, levar uma vida de cão é o desejo de 10 entre 10 estrelas do cotidiano. Assim, com todas essas mudanças, muito cuidado ao dialogar com as pessoas. Dias atrás, conversando com uma amiga, ela me confessou: estou com sérios problemas com o João. Já tentei de tudo, ele anda muito depressivo, não quer comer, fica no seu mundinho e ao dormir comigo já não é mais o mesmo. Já tentei de tudo, não sei mais o que fazer. Relacionamento a dois é assim mesmo, eu disse. Pode ser apenas uma fase. Procure conversar, descobrir o que está se passando com ele. Vai ver, é o trabalho. Essa fase antiga, né, da pandemia, que atingiu a todos nós, atinge até hoje. O João não é meu marido, diz ela, é meu border collie. Fiquei ali estático, perdido, emudecido, parecendo um cachorro caído no caminhão de mudança. Muito boa noite para você, com muito bom humor. A gente está começando mais uma edição do Hora da Verdade nessa segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, aonde quer que você esteja. A sua companhia é um privilégio para a gente e hoje a gente tem também uma outra companhia que é um privilégio aqui. Aliás, quando eu disse que ela viria ao programa, nossa, recebi muitas mensagens dizendo: nossa, ela é ótima, ela é isso, ela é aquilo. Estou falando da doutora Fernanda Dias, ela está com a gente aqui, ela é médica veterinária, né, com especialização na oftalmologia canina, né, então, de animais de uma maneira geral. Então a gente vai conversar aqui. Boa noite, doutora Fernanda, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, viu? Fiquei muito feliz com o convite, lisonjeada e fico feliz que tenha tido um feedback legal do pessoal. Você está cheio de fãs aí por aí afora, graças a Deus, né? Que bom, acho que é fruto do seu trabalho mesmo, não é isso? Você acredita que isso se credibiliza por isso? Olha, eu posso dizer que eu dedico muito, eu gosto, né? Eu acho, meu pai sempre fala, né? Faça o que você gosta, você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. E é isso, eu amo o que eu faço, eu amo a veterinária. Eu falo que eu sou veterinária desde os 3 anos de idade, quando eu tentei resgatar um cãozinho de rua. Óbvio que eu fui mordida, né, com 3 anos de idade. E mesmo assim eu sempre quis, é algo que sempre fez parte da minha vida. Eu nasci veterinária, então eu faço com muito carinho. Tudo que a gente faz com carinho a gente dedica. Então talvez seja fruto da minha dedicação. Sim, com certeza. Doutora, eu abri o programa um pouco, brincando um pouco esse universo pet aí, que hoje cada vez mais assumiu a sociedade de uma maneira geral. Você que está aí há mais de 20 anos no mercado, né?
Você é formada formou em 2003, Formei é em isso? 2003, Pela isso. PUC aqui, Pela Poços de Caldas, né? A primeira turma. Primeira turma. Então, você já tem mais de 20 anos. Você com certeza deve ter acompanhou todo esse crescimento do universo pet de uma maneira geral, né? A que você atribui esse crescimento, esse desenvolvimento? Será que nós, seres humanos, a gente se afastou um pouco de quem é comum e nos aproximamos mais dos animais? Como é que você enxerga isso? Não só como veterinária, mas também como uma cidadã, uma pessoa que analisa o mundo. Olha, eu vejo assim, realmente mudou muito. O médico veterinário de 2003 não é hoje o mesmo médico veterinário de 2025, pelos animais que vêm até a gente e pelo cuidado que o tutor tem. Até antigamente ele era chamado de dono, né? Hoje o animal não é considerado uma posse, né? Então ele é um tutor daquele animal. E eu acho que as pessoas começaram a perceber o quanto eles são especiais, o quanto o pet, não só o cão, o pet, ele traz coisa boa para o ser humano. Ele faz o ser humano mais humano, né? É engraçado isso. Então, acho que começou a perceber que eles podem fazer uma interação com a gente, uma interação que até hoje o estudo não consegue entender o quanto eles conseguem fazer essa interação. Então, tipo assim, as pessoas falam, nossa, mas o meu cachorro só falta falar. E ele realmente só falta falar, porque o resto ele sabe tudo. E ainda tem muito estudo tentando desvendar como a capacidade de comunicação dos animais, como que eles se adaptaram tão bem ao ser humano. Isso vai crescendo. Quanto mais o pet está dentro de casa e mais ele convive com o ser humano, mais ele passa a interagir e trazer respostas que você talvez estava ali precisando, entendeu? E você... Tipo, as pessoas hoje estão muito solitárias. E aí ela não vai se abrir com outra pessoa e tal, mas ela tem o cão, o pet, o gato, enfim. Hoje em dia tem outros pets exóticos. E ele põe toda aquela angústia dele no pet e ele recebe tudo de bom em volta e acaba crescendo muito esse carinho pelo animal. Eu sou suspeito de falar porque eu tenho 3 cães em casa, né? Inclusive um deles passou pela mão da doutora Fernanda, o Nino teve um problema de catarata seríssimo, ia perder a segunda visão e a doutora Fernanda agiu prontamente e graças a Deus hoje ele está lá pulando e nos deliciando com a sua presença. Agora, você acha que dentro desse universo que a gente está citando, existem aquilo que a gente pode dizer de exageros? Existem pessoas que estão substituindo o outro ser humano por um animal? Até que ponto isso é positivo, negativo? Como é que você enxerga isso? Então, isso é chamado de humanização, né? Humanização dos pets. Tem o seu lado bom e tem, lógico, o lado preocupante, porque o pet que está sendo humanizado, ele também vai sofrer com problemas humanos, tipo angústia, medo, né? Então aquele animal que ele poderia ser mais independente, mas ele foi tão humanizado, foi tão protegido, tão agasalhado, né? E evitou-se tantas coisas que eles fossem um aprendizado para ele, né? E aí ele passa a ser muito dependente. E toda dependência, ela traz consequências graves, assim. A gente vê hoje em dia com um grau muito maior de cães com transtornos, né? Transtornos compulsivos, como as pessoas têm, transtornos de medo grave, de algo que não está acontecendo nada. Ele tem um transtorno de medo gravíssimo porque o tutor saiu para ir no cinema e ele não consegue ficar sozinho em casa. O que deveria ser normal, né? O pet fica sozinho em casa. Mas ele desenvolveu uma dependência tão grande da presença daquele tutor que ele não consegue ficar em casa sozinho. E eu vejo aí outro tipo de humanização. Tem tutores que não põem o seu pet no chão, né? O pet não põe o pezinho no chão. Ele anda 100% no colo ou no carrinho.
E aí ele só vai andar no chão de casa, não vai pisar no chão da rua, não vai pisar num gramado. Então é um grau de humanização que aí passa a ser deletério, prejudicial e deletério para aquele animal. Porque ele é um animal. E como animal ele tem os seus instintos, né? Então o Border Collie quer correr. Ele é um Border Collie, né? Então, e aí é aquele cachorro que está preso no apartamento, que vai desenvolver transtornos, porque a natureza dele é espaço, é correr. Ele nasceu assim, ele nasceu com essa característica. E às vezes ela é inibida e acaba causando transtornos psicológicos mesmo nesse animal, porque ele está fora do instinto dele, que é ser um Border Collie. Então, verdadeiramente, o equilíbrio, que é sempre uma palavrinha difícil isso a gente alcançar. Isso para todos, né? Isso é para todos, seja para o pet, seja para as pessoas. O equilíbrio é o mais difícil a gente alcançar, mas é o necessário. Então, e qual que é o lado bom dele ser mais humanizado? É porque o tutor traz ele mais cedo, né, para o tratamento. E isso é muito importante. Isso não só na oftalmologia, que a oftalmologia, o olho é muito delicado, então tudo que a gente consegue tratar com antecedência, eu vou ter um resultado muito maior. É muito mais fácil eu prevenir uma cegueira do que corrigir uma cegueira, né? E aí sim, esse pet vem muito antes para mim. Antigamente ele já estava, você perguntava há quanto tempo ele está assim, tem 1 ano que ele está cego. Eu não consigo fazer muita coisa, né? Então não, aí hoje em dia eu tenho tutores que falam, eu acho que ele não viu uma borboletinha passando. Ele via e agora ele não está vendo, ele brincava, ele via o gato em cima do muro, parece que agora ele não vê. Então ele vem muito antes, quando ele ainda é visual. Então isso é muito mais fácil de corrigir e de tratar, e aí sim a gente está dando um bem-estar para aquele pet e que só foi percebido porque ele está mais humanizado. O tutor presta mais atenção nele. Usualmente, eu não sei se eu estou equivocado nessa minha avaliação, mas eu não sei se as pessoas prestam, e que você está dizendo que sim, né? Que hoje em dia as pessoas prestam muita atenção nos seus animais e tal, e percebem essas dificuldades de visão, né? Mas a visão ainda é uma coisa assim que as pessoas ficam desapercebidas, elas não notam muito se o cachorro está vendo ou não, porque eu vejo também que isso acontece não só no mundo dos pets, mas também no mundo dos humanos, né? Sim. Você vê quantas crianças têm dificuldades na escola, quando vão fazer a avaliação toda era um problema ocular, né? E foi descuidado, né? Sim. Como é que é isso nesse universo? Isso acontece sim, isso acontece com uma frequência grande no pet quando ele tem uma cegueira progressiva, porque ele é muito adaptado. Então, o animal que tem o problema de cegueira progressiva, ele vai perdendo a visão lentamente. Existem doenças oculares que ele vai perdendo a visão de forma muito lenta, e aí ele tem tempo de adaptação, realmente o tutor às vezes não percebe. E eu já peguei pacientes que ele não enxergava mais nada e ele foi descobrindo, o tutor foi descobrindo na consulta, porque o pet era tão adaptado com o ambiente dele, com a casa dele, que ele não esbarrava em obstáculos, né? Ele passa na porta, ele sobe e desce a escada, porque ele teve um período de adaptação. Agora, há doenças que causam uma cegueira repentina, uma cegueira súbita, aí sim elas são percebidas com bastante veracidade assim, pelos tutores. Quando a gente fala de problemas oculares, eles são de características, de maneira geral, características mais genéticas, são adquiridas, como é que é isso? Não tem de todas as formas. De todas as formas. É lógico que tem algumas raças que têm doenças oculares que estão associadas à genética daquela raça, né? Por exemplo? E o Shih Tzu. Hoje o Shih Tzu é campeão de doenças oculares, tá? Pela própria formação da cabeça daquele animal, né? Então, o Shih Tzu é uma raça em que se caracterizou na formação da raça olhos muito grandes, um focinho muito curto e um animal peludo. Então, eu tenho um olho muito exposto, que a gente chama de órbita rasa, né? A órbita, que é o osso onde o olho ele se apoia, é uma órbita rasa. Então, esse olho é muito proeminente.
e ele não tem focinho. Então os pelos da face tocam no olho e causam lesões graves. Agora, você diria... E no caso dos gatos, os persas. Os persas. Você diria que quem tem, por exemplo, que está assistindo esse programa, que tem um Shih Tzu em casa, ele tem que prestar mais atenção na raça? Tem que prestar mais atenção na raça. E existem raças que têm pouquíssimas doenças oculares e vão ter outros problemas, tá? Infelizmente, cada raça, né, na hora que você fecha a característica física daquele animal, aquela pelagem, aquele porte, você também está fechando as características de doença, né? Não tem como. E então, algumas raças vão ter mais propensão a alguns tipos de doenças, seja oculares ou não, e outras nem tanto, tá? Em relação aos olhos, né? E aí sim, o Shih Tzu, então, né, Shih Tzu, Lhasa Apso, no caso dos gatos persa, o himalaio, são raças que têm maiores tendências a problemas oculares. E aí é interessante, sim, ficar de olho, né? Ficar de olho é a palavra certa, Ficar de olho é a palavra certa, né? E aí as pessoas me perguntam, mas o que eu tenho que ver? Você tem que ver. Posso fazer uma pergunta? Sim. O que eu tenho que ver? Sim, o que eu tenho que prestar atenção? Então você tem que prestar atenção no olho vermelho, né? O olho não pode ser vermelho em nenhuma espécie. Secreção nos olhos, então aquele olho que está sempre lacrimejando, e ainda existe aquela ideia de que uma remelinha, né, que as pessoas falam, uma remelinha é normal. Não, ela não é, não deveria ser, né? Um animal que está sempre piscando, né? Você olha para ele, está com o olhinho aberto e o outro está piscando assim, então ele está sentindo incômodo. O ato de coçar os olhos, esfregar em obstáculos, esfregar no sofá, é porque aquele olho está trazendo incômodo. Se está trazendo incômodo, tem que procurar uma ajuda. Quais são os tipos de problemas mais comuns em termos oculares que os pets, de uma maneira geral, passam? Pet em casa, cão e gato, e aí as pessoas acham que é bonitinho, mas a lutinha do gato com o cão ou com outro gato, de dar tapas, é algo que eu pego com muita frequência, uma arranhadura nos olhos por conta do gato bater as patas, né? Então é bonitinho, as pessoas até filmam, né? O cachorro brincando com o gatinho. Mas o ato de dar tapas do gato, ele vai fatalmente ferir os olhos, fatalmente. Acidente tem de todo jeito. Mas né? como se prevenir disso? Colocar uma luvinha? Não deixar fazer a brincadeira. Não deixar fazer a brincadeira. Não deixar fazer a brincadeira. Tem que impedir, infelizmente. Porque o instinto do gato, o gato é um animal frágil. E na hora que ele se sente acuado, é instintivo dele usar a unha para acertar o olho. Então, ele mira o olho. É do instinto do animal, ele tem que se proteger. Entendi. E a partir do momento que eu furei, literalmente, o olho do meu adversário, eu tive tempo para escapar. Então, o gato é mau? Não, ele é extinto, ele precisa sobreviver, ele precisa fugir daquela situação de medo, né? Situação que ele não está confortável. Então, começou a lutinha está pegando fogo, o gatinho está batendo a unha, a patinha no olho ou do cão ou do outro gato. Tem que separar. Entendi. Tá? Senão acaba dá mais problemas. Perde o olho, né? Geralmente a lesão por arranhadura de gato é uma lesão gravíssima que acaba, às vezes, perdendo a visão. Entendi. Quando a gente fala também de problemas oculares, a gente percebe que hoje, por exemplo, você vai andar na rua, eu noto muito isso, as pessoas colocam seus animais para fora do carro. Isso é um outro problema, isso né? Isso um problemão. É um problemão porque o animal ele é curioso e ele não tem tanta sensibilidade nos olhos como a gente tem. Eu sempre falo pro tutor, né? Você consegue pôr a cabeça para fora e ir dirigindo com o olho aberto? Não consegue, mas às vezes o pet consegue. A sensibilidade do ocular dele é menor que a nossa. E ele é muito curioso, ele quer ver o que está acontecendo. Então ele vai com a cabecinha para fora
no carro com os olhos abertos. E ali pode bater qualquer tipo de corpo estranho, né? A gente chama de corpo estranho qualquer coisa que venha a atingir os olhos, né? Seja pedra, bichinho, eu já tirei de tudo. É galho, é pedra, é asa de inseto, tudo. Então, eles gostam, eles amam. Todas as vezes que eu falo para o tutor, não deixa pôr a cabecinha para fora, eles falam, ai, mas ele gosta tanto. Sim, mas o risco é alto, eu acho que não vale a pena. Aí eu falo, quer passear com ele cabecinha para fora? Dá uma volta ali no quarteirão de casa, com o carro bem devagarzinho, aí ele mata a vontadezinha dele de ir com a cabecinha para fora, mas andando mesmo, numa velocidade normal, o risco é muito grande. Doutora Fernanda, o que levou você a procurar a oftalmologia? Teve alguma coisa que aconteceu ou foi uma coisa natural? A senhora acha que Foi natural. Eu estava fazendo a especialização em clínica e cirurgia de pequenos animais. Eu formei na veterinária e em seguida eu fiz uma especialização em clínica e cirurgia de pequenos animais. E eu tive uma aula de oftalmologia. E que foi com a minha mentora, a doutora Adriana, e eu falei, nossa, eu quero fazer oftalmologia. Eu amei a aula dela, tudo é a pessoa que te inspira, né? Sim, que te cativa, que te cativa, que te inspira. Então eu sou muito grata a todos os meus professores, a todos os professores que ajudaram na minha formação. Eu sou muito grata. E aí eu tive essa aula com a doutora Adriana e eu falei, eu quero fazer oftalmologia. Aí fui falar com ela, ela falou, a gente está começando, eu sou a primeira turma da veterinária da PUC e a primeira turma da oftalmologia da Anclimep, que é onde eu me formei. Ela falou, a gente vai começar o primeiro curso de especialização em oftalmologia para o próximo ano. Eu falei, estou dentro. E aí eu fui fazer, isso foi 2006 e me formei em 2008. Quando a gente fala também de problemas oculares, nos seres humanos a gente aplica muito colírio, usualmente, para várias... No caso dos animais também? Sim, o tratamento base de qualquer doença ocular é sempre colírio. Sempre colírio, porque o olho ele não é muito vascularizado na região da córnea, que é a parte transparente do nosso olho, ele não tem veias. Então a medicação oral não chega. Então 90% do tratamento oftálmico, seja de humano ou de pet, é lógico que se tiver uma causa sistêmica, né, uma causa base que seja uma doença do corpo, a gente vai entrar com medicação sistêmica, né? Mas eu tendo uma alteração que seja ocular, 90% das vezes o tratamento vai ser tópico, né, que são colírios. E é o que eu falo, o que eu acho e é interessante a gente falar, que as pessoas às vezes não entendem que colírio é remédio, sabe? Eu pergunto para o tutor assim, tá fazendo uso de algum remédio? Não. E de colírio? Ah, eu achei um na gaveta, eu pus. Ele colírio dá a impressão que é só aquele negócio que você para lubrificar. É só um lubrificante, né? E não. Colírio é medicação. Colírio são as medicações dos olhos, então aquela coisa que a gente tem de achar um colírio na gaveta e pôr no olho do bichinho porque está vermelho, ou no próprio olho, né? Tem gente que põe no seu próprio olho. Isso é perigoso demais, porque você está medicando. O colírio é medicação, então você está medicando com um remédio que você achou escondido lá na gaveta, que você nem sabe, você nem lembra para que você tinha usado aquilo. Então não pode fazer, é perigoso. O humano a gente fala muito de pressão dos olhos. Nos animais também? Tem. A pressão dos olhos, ela está muito associada ao glaucoma, né? O aumento da pressão intraocular é um dos sintomas do glaucoma. Tá? O glaucoma ele é uma doença multifatorial. Um dos sintomas é o aumento da pressão, que ocorre em 90% dos casos, mas não em 100% dos casos. Só que o aumento da pressão, e se você não controla, você vai ter uma cegueira, isso em pet ou em humanos. O glaucoma é uma doença grave. O aumento da pressão, você vai ter uma isquemia do nervo, e aí você tem uma cegueira irreversível.
Então, além de doer muito, né? O aumento da pressão ocular, ela dói muito. Eles dizem, em alguns estudos, que uma pressão acima de 40, a pessoa tem enxaqueca e vertigem, e a gente acaba também trazendo isso para o PET, né? A gente vê muitas vezes o PET com a pressão elevada nos olhos que não consegue nem comer, porque o ato de mastigar, ele está com tanta dor na região que ele não consegue nem mastigar, porque a pressão que ele faz nos dentes, ele está com dor na face e ele não consegue nem comer. Né? Então é grave, gravíssimo, tem que tratar. Bem, a gente está conversando com a doutora Fernanda principalmente sobre a oftalmologia, né, na área da veterinária, e você não sai daí que já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta à Hora da Verdade, até às 9 da noite, você nos acompanhando aqui, e nessa conversa no que a gente está entendendo, principalmente essas questões relacionadas aos problemas oftalmológicos, né? Principalmente ligado aí, é claro, à área veterinária com a doutora Fernanda, e a gente está conversando com ela, trocando algumas ideias aqui e aprendendo um pouco, né, com a aula dela sobre esse problema que afeta os animais de uma maneira geral. Quando a gente fala afeta os animais, você atende todos os tipos de animais na sua clínica, além de cão, gato, papagaio, rinoceronte? Sim, atendo todas as espécies de animais, o que me faz assim muito grata com a área da veterinária que eu escolhi, porque a oftalmologia ela vai abranger todas as espécies, né? E então eu já atendi de tudo que você puder imaginar, de aves, mamíferos, peixe. Peixe? Sim, Peixe com problema ocular? Sim, sim, e eu já participei inclusive de uma cirurgia de um peixe. Por acaso o peixe estava com olho de peixe não, né? Estava com olho de peixe. Olho de peixe. Sim, a gente foi incrível, não foi aqui no Brasil, mas uma cirurgia de um tumor intraocular em um peixe, então ele é retirado do aquário, ele é anestesiado fora do aquário e a gente faz a cirurgia e depois volta esse peixe pro aquário. É um avanço assim na veterinária que é incrível e que a minha oftalmologia me deu a oportunidade de estar fazendo, porque o olho em si, né, ele é muito semelhante nas espécies. Óbvio que cada uma tem sua peculiaridade, a sua especificidade, mas o tratamento oftálmico e as doenças elas são muito similares. Então, tem capacidade de estar podendo atender qualquer espécie animal. É lógico que na hora que eu vou ter um animal exótico que talvez eu não tenha, nunca tenha visto, eu vou estudar essa espécie antes, né?
para poder fazer aquele atendimento. Mas eu já atendi bastante espécie interessantíssima. E aproveitando até no seu currículo, a gente observa lá que você faz muitos cursos internacionais, congressos, né? Palestrante também. Hoje, se a gente for comparar, porque a gente sempre tem aí, né, como brasileiro, a gente sempre fica falando, poxa, como é que nós estamos em tal área em relação ao mundo, né? Como é que nós estamos na área oftalmológica em relação ao que se pratica em outros países? O Brasil está muito bem. O Brasil está muito bem. Graças a Deus, assim, a gente está muito avançado na oftalmologia veterinária em relação ao resto do mundo. É óbvio que os Estados Unidos sempre vai estar à frente. Isso não só do Brasil, como de outros países. Eu já tive a oportunidade de estar em palestras na Rússia, na Europa, aqui na América do Sul e nos Estados Unidos eu vou bastante. Eles estão mais avançados porque eles têm muito acesso. O acesso para eles é muito fácil. Acesso a equipamentos, né? Então, enquanto o equipamento lá, ele consegue comprar um preço X, para nós, infelizmente, vai ser 10x, né? Por causa dos impostos. Por causa dos impostos, o preço é sempre em dólar, né? Então, o dólar no preço que está é complicado para a gente. Então, por exemplo, eu já estive em hospitais veterinários nos Estados Unidos, em que são 6, 10 oftalmologistas atendendo. Então, são 10 salas completas de aparelhos, completos, todos os aparelhos que você puder imaginar. E para a gente, ter uma sala completa de equipamentos já é um sufoco, sabe? Então, aí nisso a gente está bem para trás, em relação a ter mais acesso aos equipamentos. Mas em relação à tecnologia, do que usa tecnologia, eu digo assim, por exemplo, o transplante de córnea que é feito nos Estados Unidos, a gente consegue fazer o mesmo aqui no Brasil. Ou a cirurgia de catarata que é feita nos Estados Unidos, a gente consegue fazer identicamente no Brasil. Só que enquanto eles fazem 20 cataratas, a gente vai fazer 2, porque eles têm mais equipamentos, né, disponíveis do que a gente. Mas aquela tecnologia, a gente tem acesso. Não em números, mas em qualidade, sim. Essa questão dos equipamentos que você diz, nos Estados Unidos são os melhores equipamentos nessa área de oftalmologia? São. Enquanto, por exemplo, nas clínicas que eu visitei 4 clínicas nos Estados Unidos, cada um em um estado diferente, então dá para ter uma ideia, né? Mas enquanto, por exemplo, vou falar do aparelho de catarata, que hoje é o aparelho mais caro para a gente adquirir. Enquanto nos Estados Unidos o veterinário oftalmologista vai operar com o equipamento que é usado na oftalmologia humana, aqui no Brasil, a gente só tem acesso a aparelhos que para eles já está descontinuado, entendeu? Então, um aparelho que é inferior de qualidade e para eles é lixo, né? Mas é o que a gente tem acesso. A gente não tem acesso. Por exemplo, o aparelho que eles usam lá, para nós, você tem 1 milhão, 2 milhões. Lá ele vai comprar por $50 mil, $30 mil, entendeu? Esse mesmo aparelho aqui vai para 1 milhão. Aí o que a gente já compra aqui, que hoje em dia está na média, se comprar um aparelho de faco legal no Brasil, 120, 150 mil você paga. Lá para eles nem querem. Vocês falam, meu equipamento de fazer catarata é esse. É que aqui no Brasil os equipamentos custam os olhos da cara. Os olhos da cara, Então, em relação a equipamentos, eles estão mais avançados. Mas a qualidade certa. Aí a gente trabalha mais e faz sair na mesma qualidade que deles. A gente tem algumas fotos e alguns vídeos para ilustrar um pouquinho mais o programa. Vamos mostrar aí algumas coisas. Isso aí onde é, por favor? Isso foi em Chicago. Chicago? Em Chicago foi uma cirurgia que eu apresentei lá num congresso. É um congresso de especialidade só de oftalmologia veterinária. Eu fiquei muito feliz de estar apresentando, foi o meu primeiro congresso internacional.
E no final teve uma votação de lá de melhor palestra, eu ganhei o primeiro lugar, fiquei super feliz. Beleza, Fernanda. E eu fiquei muito contente. Onde foi isso? Em Chicago. Chicago. Em Chicago. Tinha uma banca, o que é isso? Não, esse é o Midwest Veterinary Ophthalmology Society, que é esse congresso. Então, é da Sociedade dos Oftalmologistas Veterinários da região do Midwest. E são todos mais graduados, é um pessoal que já faz oftalmologia há muito tempo. Eu submeti o meu trabalho, né? Eu mandei o Segura trabalho a cobra e foi aprovado. Aí. E aí já apresentei. Essa é uma pacientezinha. Uma paciente assim? Essa é uma paciente, ela é uma fofa. É linda. E ela teve um acidente, ela pulou do aquário. Que cobra que é essa? Me desculpa. Cobra-rei. Cobra-rei. Ela não é venenosa? É negra. Não, ela não é venenosa e ela é dócil. Ela é dócil, a tutora dela é muito experiente na criação da espécie. Olha. E ela pulou do aquário, ficou presa ali no móvel e acabou, na hora de tentar tirar ela bateu o olho no móvel, mas não foi preciso cirurgia, a gente conseguiu recuperar o olho dela só com tratamento clínico. Nossa, pra gente que está olhando assim, é claro que olhar uma cobra é sempre uma coisa que nos causa algum temor. Mas uma cobra dessa aí parece que ela é tranquila. São cobras que não é brasileira, né? Porque não pode. E são cobras que já vêm de criadouros especializados. Então já é um animal que ele já, assim do nascimento, ele já vem domesticado, né? O criador ali já vai adaptando esse animal ao convívio humano. E as pessoas que têm esse tipo de animal como pet, elas já são bem... Elas sabem, são bem adaptadas, é um tipo de tutor diferente do tutor do cão e gato, sabe? Então ela já estudou aquele pet antes de adquirir, geralmente, né? Ela não é tipo... Uma curiosa. É uma curiosa, caiu do nada. Geralmente o tutor gosta de estudar antes de adquirir. Aí essa foto... eu gosto dessa foto porque ela mostra que o exame oftálmico ele é muito confortável para o pet. Não é um exame que dói, né? Você vê que ela está na caminha dela, a tutora levou a cama, ela fica deitadinha na cama dela. O exame oftálmico ele é indolor. Sim. Eu sempre falo... E passa algum colírio também para fazer esse exame? Passa, sim, passa. E luz, né? O exame oftálmico ele é basicamente luz e colírios, né? Então, mesmo que o pet esteja com dor, aí é uma jaguatirica que eu atendi. Esses animais têm que ser sempre sedados, né? Que o risco de acidente é grande. Isso aí também é de um tutor? Não, esse foi um resgate. Eu atendi esse animal na PUC. E aí tem lá especialista de silvestre, que é a doutora Érica. Ela sempre me aciona quando eles têm problema oftálmico. Esse é um gatinho, né? Vou falar aí, 90% dos meus pacientes são cães e gatos. Né? Cães e gatos. E as pessoas falam, o gato não é dócil. Não, o gato é. Esse é o nome, esse grandão aí, o nome dele é Eros Júnior. Eros Júnior? Eros Júnior. O Eros é um chow-chow, esse animal é um fofo, ele é muito dócil, ele é uma gracinha. Então esse é a minha vida, é poder abraçar meus pacientes, eu abraço, eu beijo e não tem coisa melhor do que poder interagir com eles assim. É mais fácil cuidar de gato ou de cachorro? É fácil cuidar dos dois. Eu falo que eu tenho a melhor profissão do mundo, eu posso abraçar e beijar meus pacientes, né? Então vai tudo é óbvio, de como esse pet ele é criado pelo tutor, né? Então ele é criado, o tutor soube manejar bem esse pet, ele não é arisco, então é muito mais fácil de cuidar. É difícil quando, por exemplo, eu tenho um paciente, né, que tem um problema ocular e aquele paciente é agressivo,
Comigo ali no exame, eu consigo lidar com aquele animal porque eu faço isso há 20 anos. Mas eu pedi ao tutor para mexer com um animal que é agressivo e ele tem que pôr colírio 5 vezes no dia, às vezes ele não consegue, porque ele não consegue manejar o próprio pet, né? Então, aí às vezes a pessoa não consegue fazer bem o tratamento, mas o animal dócil vai muito bem. Quando a gente fala também de animais, e principalmente essa área de pet, o cachorro e gato, se fala hoje em dia muito de posse responsável, né? Sim. Que é você ter um certo cuidado, porque pode virar modismo, né? Essa história de ter um cão dentro de casa, um gato dentro de casa, é bonitinho, mas dá trabalho, tem que ter cuidado. Sim. Quais são as principais recomendações que você daria para quem quer ter um pet, um cachorro, um gato? Como é que seria isso? Olha, é uma vida, né? Então, a partir do momento que você foi lá escolher o pet, você tem que saber sobre esse pet. Quanto tempo esse pet vai viver, né? Quais são as necessidades desse pet? Como eu disse, né? O tutor lá dos tutores de cobra, eles pesquisam antes de ter, porque ele precisa saber como manejar aquele animal, como que ele vai adquirir alimento para aquele animal. É diferente. E para o cão e gato tem que ser a mesma coisa. O que a gente vê, infelizmente, hoje ainda acontece, é um boom de venda de coelhos na Páscoa, né? A Páscoa está logo aí. Então vende muito coelho na Páscoa. Só que aí o coelho vive, ele tem uma vida, né? E aí ela quer, os pais, na maioria das vezes é assim que acontece, não necessariamente, mas na maioria das vezes, o pai compra aquele coelho para agradar o filho na Páscoa. E depois aquele coelho vai fazer o que com ele? Ele não queria, ele só queria agradar a criança naquele momento da Páscoa. Mas aí ele tem um animalzinho que é vivo, que tem vida, que sofre, que sente, que tem fome, que precisa de cuidados. Interessante você abordar essa história do coelho, que às vezes fica tão ligado a cachorro e gato, sim, que a gente esquece de outros animais, sim, como o coelho, sim, né, por exemplo. E as pessoas às vezes acham que é maus tratos só se for cachorro e gato. Se for coelho, tá tudo certo. Não tem problema. Não, o coelho, né? Então, vai adquirir um pet, pesquisa a raça, é muito importante, né? Ou se vai adotar, que é muito legal a adoção, aqui a gente precisa muito de que esses animais sejam adotados. Infelizmente o índice de abandono é altíssimo, né? Então eu vou adotar, eu vou comprar, reflita sobre aquilo, né? Vamos falar aí, a média de vida de um pet hoje são de 12, 15 anos. Como que eu vou estar daqui 12, 15 anos? Eu vou mudar de país? Então não pega, né? Ou se vai pegar, já prepara para ir para esse outro país levando o pet. O índice de abandono, de mudança de lar é altíssimo, né? Então o tutor vai mudar de casa, vai para o apartamento, ele abandona o pet, né? Não, ele tem que pôr aquele pet na vida dele e saber que se eu vou mudar de casa ou de cidade daqui 2 anos, talvez não seja o momento de eu adquirir um pet agora, né? Isso tudo tem que ser pensado. Eu acho muito importante essas considerações, essas observações, né? Porque fica essa história de, eu quero ter um cachorro, eu quero ter um gato, eu quero ter um coelho, eu quero ter... E aí, só que tem essa história de você ter uma responsabilidade, sim, né? Sobre sim, aquilo que vai fazer parte da sua vida, né? Sim, é isso. Por isso que hoje ele é chamado de tutor, né? Porque o intuito de quem adquire aquele animal é cuidar dele, né? O bichinho ele não entende porque ele está ali. Então, se você adotou, seja responsável por ele. Porque eu falo assim, ninguém tem obrigação de adotar, ninguém tem obrigação de comprar, ninguém pediu para que você faça isso. Então, se você teve a vontade de buscar esse animal, porque você quer um companheiro, você quer ter um pet, seja responsável por ele, não só quando filhotinho, mas até o final da vida daquele pet, porque ele vai precisar de você, ele vai ser totalmente dependente de você. Então, seja ele um tutor responsável, né? Muito bem, nós vamos para mais um intervalo do Hora da Verdade. Não sai daí, já já a gente volta.
Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. E todas as segundas-feiras você tem esse encontro marcado comigo aqui e eu sempre falo das camisas, né, da moda masculina que acontece em Poços de Caldas. Acontece onde? Você sabe, ali na Luiz Jordão, na rua Prefeito Chagas 70A. Por lá você encontra multimarcas das melhores qualidades, né, da melhor qualidade. Você passa por lá, você vai ter lá cintos, calças, blazers, camisas, enfim, sapatos, tudo para deixar você um homem muito mais bonito ainda, né? E então vale a pena você dar uma passada por lá, conversar lá com a Silene, com o João, para te dar toda a consultoria. Você dá uma chegada lá, experimenta e tal, e você vai ver que sempre tem uma roupa que vai cair muito bem em você lá na Luiz Jordão. E você que está construindo também, a gente fala sempre de dar um banho de loja na sua casa através da Marmoraria do Contorno, ali na Vereador Edmundo Cardino, 2615, do meu amigo Tiãozinho. Passa por lá e você também vai ter toda a consultoria do Tiãozinho, toda a equipe de trabalho dele lá, oferecendo essas pedras artesanais maravilhosas e muitos outros produtos para deixar a sua casa ainda mais bonita. Ou você que está construindo, passa por lá, bate um papo com o Tião, que você vai ver 2 minutos de papo com ele, amigos para sempre. E aqui a gente está com a doutora Fernanda falando sobre esse universo pet, né? Que é bastante amplo, e também falando principalmente sobre oftalmologia, né, nessa área. E uma coisa que diferencia, acho eu, né, um ponto de vista bem leigo do assunto, é que, por exemplo, nós humanos, a gente tem umas soluções para enxergar melhor, que é um óculos, né, talvez colocar aí uma lente de contato. No caso dos animais, existe essa possibilidade também, doutor? Óculos não. Não, óculos não tem jeito, tem que colocar. Bem que eles colocam aqueles óculos para fazer uma foto mais bonitinha, sempre para fazer coloca. uma foto. Existem algumas viseiras e até óculos que são mais para proteção, né? Então, para aquele pet que já perdeu a visão e para que ele não fique batendo o olho em obstáculos e talvez fazendo lesão, existem alguns óculos protetores e outras são viseiras, né, que cobrem a face dele assim para proteger os olhos. Mas relacionado a miopia, astigmatismo e problemas de refração, que a gente chama, a gente não faz esse tipo de tratamento. Existe a lente de contato, a gente usa, mas ela não é para melhora da visão, é como uma proteção, que é chamada de lente de contato terapêutica, que vai proteger a córnea em caso de lesão, alguma coisa, ou durante um tratamento. Aí sim coloca a lente de contato. Mas a visão, é óbvio que o que você prega de trazer visão para o pet não é aquela mesma visão que o médico humano, né? Diz que não é errado falar médico humano, que se ele é médico ele já é humano, já é de gente, né? Mas enfim, vamos dizer, o médico humano são objetivos diferentes, né? Então, qual que é o nosso objetivo no tratamento da oftalmologia num caso grave que venha a ter cegueira? É trazer independência para aquele animal,
né? Então, se eu consigo no meu tratamento, ele está ficando cego. Se eu consigo no meu tratamento trazer independência para ele, que é achar a comida, não sofrer um acidente na piscina, não sofrer um acidente na escada, não bater a cabeça em obstáculos. Então, se eu trouxe independência para aquele animal, mesmo que ele não veja mais a borboletinha voando, já é um sucesso, tá? Porque o que complica a vida do cão cego é a dependência, né? E ele fica muito dependente sob riscos de acidentes graves. Então, a partir do momento que a gente traz essa independência através da visão, a gente já tem um sucesso no tratamento, diferente da pessoa que precisa dirigir, que precisa ler, e aí sim precisa de uma acuidade visual e de detalhes, né? Porque ela tem uma vida que a visão, nesse caso, é muito mais importante do que na vida do pet, né? Uma visão de acuidade de detalhes. A gente fala de cachorros, principalmente, não sei se gatos, mas a gente percebe assim, o faro dos animais, eles são muito melhores do que os dos seres humanos, né, se diz. No caso da visão dos animais, eles também têm essa acuidade visual, eles têm essa possibilidade de enxergar mais que o humano ou não necessariamente? São diferentes, e é interessante porque a gente só consegue... A gente passa o que a gente acha que deveria ser a visão para o pet do que a gente vê, né? Sim. Então, por exemplo, você projeta no outro o que você acha que deveria ser. Sim. Mas nem sempre é assim. Então, o humano, né, a pessoa, a acuidade visual e ver detalhes, ela é muito importante. Já para o pet, nem tanto. Mas a visão do pet, ele percebe, por exemplo, movimentos com muito mais rapidez do que a gente. E ele, por exemplo, eles conseguem enxergar no escuro, coisa que a gente não enxerga. É lógico que ele não vai ver detalhes, né? Uma borboletinha, voltando à borboletinha, uma borboletinha à noite voando, mas ele precisa perceber movimentos. E aí sim a percepção de movimento dos animais, ela é muito mais... ela tem muito mais acuidade do que a nossa percepção de movimento, né? É porque para a vida daquele animal, então, para o que o olho para ele foi feito, ele precisa muito mais de perceber movimentos de uma caça fugindo, alguma coisa, do que saber se a caça é verde ou laranja, vocês estão entendendo? Então, ele precisa perceber o movimento. E aí, para isso, eles são muito mais... a visão deles é muito mais... assertiva, muito mais, como eu vou te dizer, detalha mais, né, os movimentos. Isso, o detalhe do movimento é muito mais rápido para ele do que para nós. E aí já ao contrário, você vê uma coisinha pequenininha, um pontinho na mesa, às vezes nem percebe, a gente vai ver, mas porque para o nosso estilo de vida, para o que a gente precisa da visão, a visão de acuidade de coisas pequenas é muito mais importante. Agora, eles enxergam cores da mesma forma que a gente? Não, né? Não, eles enxergam cores, tá? As pessoas acham que os animais enxergam preto e branco. Não, eles enxergam cores, só que não com tanta vividez. Então, o vermelho alaranjado, o vermelho meio esverdeado, é tudo vermelho, né? O azul... e fica royal com azul, como é que se faz? É a mesma coisa. E como é que se faz para perceber essa questão de como é que eles enxergam? Não é uma situação um pouco difícil de não é. Porque na retina, nossa, existem células que captam as cores, né? Então, eu não vou saber os valores exatos, tá? Sim. Mas, por exemplo, enquanto na retina humana, num espaço de 1 milímetro, eu tenho 100 milhões de células, no mesmo 1 milímetro da retina do animal, eu vou ter 100 mil células. Então, ele capta, essas células são capazes de captar as cores, mas não com a mesma intensidade, com a mesma diferença de cores do olho humano. Tá entendendo? Então, tudo isso não é uma suposição, não. É um estudo das células da retina, que é a retina que dá a visão pra gente, né?
Então, é o estudo das células da retina e que a gente sabe que a capacidade de enxergar cores ela existe, mas não com a mesma intensidade, com o mesmo detalhe que o olho humano, né? A gente falou muito dos tratamentos, né, que são colírios, as cirurgias oftalmológicas, como é que elas são realizadas, quando elas são indicadas? As cirurgias oftalmológicas no PET, elas são 99% das vezes com anestesia geral, porque a cirurgia oftálmica ela é muito detalhe, né? É uma cirurgia extremamente delicada e para que ela possa ser feita precisa da imobilidade do animal, ele precisa estar imóvel, né? Já em pessoas, a pessoa ela tem consciência que ela precisa ficar imóvel, então aí o médico vai lá e fala, olha, você fica quietinha olhando para essa luz e eu vou operar o seu olho e a pessoa fica, tá tudo certo, né? O animal a gente não consegue isso, então na grande maioria das vezes, as cirurgias são com anestesia geral, porque são cirurgias extremamente delicadas. E aí, com ele anestesiado, é muito mais fácil de fazer as cirurgias. E aí tem cirurgias de todas as áreas, né? De todas as partes do olho, seja de córnea, retina, catarata, que é no cristalino, né? Aí a gente faz pálpebras, terceira pálpebra, enfim, conjuntiva, tudo. E eu tenho a impressão, não sei se eu estou equivocado também, porque lógico que a gente viu grandes, você mesmo mostrou oftalmologistas, homens ali, né? Mas eu fico pensando que essas cirurgias são tão delicadas que as mãos femininas eu acho que parece que fazem com melhor solução ou não. Não, a gente tem cirurgiões homens extremamente habilidosos, né? É que hoje a veterinária tem muita mulher na área da veterinária, muito, né? Aí isso muda de 2003 para cá, muito. Aumentou muito o número de mulheres. Na minha época, que eu fiz a faculdade, era muito mais homem e muito mais. A sala era muito mais de meninos, né? E hoje você vai... Eu dou aula na faculdade, eu dava, né? Não faço, hoje em dia eu não faço mais, mas eu dava aula na faculdade, eu faço palestras também, e aí a gente vê o público feminino dominando a área da veterinária. Isso sim, hoje em dia sim. Será que porque a mulher tem essa sensibilidade maior, talvez, do que o homem para enxergar mais esse universo do animal, do carinho, ou não necessariamente também? Eu acho, a mulher realmente ela é mais carinhosa, mais cuidadosa, né? Mas eu acho que a mulher em si está procurando uma independência e a mulher hoje ela busca o que ela gosta, né? Antigamente a mulher tinha que fazer o que tinha à disposição, às vezes nem era muito o que ela gostava, mas é o que tinha ali para fazer. Hoje em dia a mulher ela está muito independente, né? Então, e a veterinária é uma área muito gostosa. Eu sou suspeitíssima para falar, eu amo a minha profissão, né? Então a gente busca o que a gente gosta de trabalhar. E eu acho que a veterinária e o mundo feminino estão tudo muito junto. Quando a gente começa um ano de 2025, todo ano a gente fala assim, nossa, eu gostaria de fazer tal coisa, eu vou fazer isso, fazer aquilo. No seu caso específico, falando extremamente do ponto de vista profissional, qual que é o teu universo assim, que você fica projetando? Porque você começou lá atrás, né, tal, e foi desenvolvendo, crescendo, ampliando. Você se enxerga como profissionalmente daqui a alguns anos, ou a partir desse ano, por exemplo, doutor? Eu tenho a Território ali, a Território Animal é uma clínica que fez 20 anos ano passado, né? A Território Animal ela mudou muito e hoje em dia o nosso foco é trazer as especialidades para a nossa região, não só oftalmologia, sabe? Então hoje, tanto que a Território Animal hoje, ela é Território Animal Especialidades e o nosso foco é poder trazer para a região todo tipo de especialista, seja oftalmologia, nutrição, ali a gente... Como se fosse um hospital veterinário? É um hospital veterinário, mas de especialistas, entendeu? Entendi. Porque é muito necessário. Eu tenho o clínico geral, é muito difícil para o clínico geral fazer tudo, né? Sim. O clínico geral atender cão e gato da ortopedia à oftalmologia é impossível, né?
Então, só que o clínico geral precisa desse apoio do especialista. Então, a território animal, ela está ali como suporte para o clínico geral também. Tá? Então, é o clínico geral que vai ter aquele paciente que está com uma doença mais grave ou específica de alguma coisa, ele vai encaminhar para o especialista. O especialista vai examinar aquele animal, vai tratar a especialidade dele e esse paciente depois retorna para o clínico geral. Né? Então, o nosso trabalho hoje na território animal é trazer especialidades para posto de causa, o maior número de especialistas possíveis, para a gente estar atendendo toda a região e trazer o melhor, né? O que está especializado na veterinária, que a veterinária hoje é muito especializada, né? Não só na oftalmologia, em todos. Você tem, como você falou na abertura do programa, né? Eu tenho nutricionista, radiologista, oncologista, dermatologista, ali na território a gente tem especialista em felinos, tem cardiologia, tem a doutora Paula, que é minha irmã, que é diagnóstico por imagem, né? Ultrassom e raio-x. E então a gente tem bastante área especializada. E a nossa intenção é essa, é estar com o máximo de especialistas no território animal, poder trazer esse trabalho para posto de causa e região. Muito bem, vou deixar os momentos finais aí, doutora, para agradecer a sua presença aqui. Acho que a gente aprendeu demais, não só sobre oftalmologia, mas sobre os vários assuntos dessa área tão importante para nós, que é justamente essa área do cuidado que a gente tem que ter com os animais, né? Que é uma área que hoje cresce demais e a gente precisa ter cada vez mais responsabilidade. Então, eu queria deixar os momentos finais aí, agradecendo a sua presença aqui. Eu que agradeço muito, agradeço o convite, é sempre uma honra, né, poder estar aqui e poder estar falando do meu trabalho, que é o que eu mais amo fazer, e estou à disposição sempre que precisar e se as pessoas tiverem dúvidas, pode me passar as dúvidas. Eu sei que o pessoal manda bastante coisa depois nas redes sociais, né? E eu agradeço muito o convite e a veterinária é tudo de bom e as pessoas têm seus pets, tem que cuidar, tem que trazer o melhor para eles, porque eles são muito especiais, eles fazem a vida das pessoas melhores. Com certeza. Bom, a gente ficou melhor ainda com a doutora Fernanda aqui, eu tenho certeza que você também. Convido você a estar com a gente na próxima segunda-feira, aqui nesse mesmo horário, das 8 às 9 da noite, para a gente aprender mais com uma outra profissional, uma outra área. É sempre bom estar contigo aqui no Hora da Verdade. Um grande abraço para você, uma ótima semana, né? E até a próxima segunda. Fica com Deus, a gente se vê.